Você já presenciou ou ouviu falar, tem algum amigo que presenciou um caso de picada de cobra em animais de produção? Um bovino ou um equino? Mas será mesmo que esse caso foi um verdadeiro caso de picada de cobra? Então vem comigo porque hoje eu vou te explicar tudo sobre picadas de cobra em animais de produção. A famosa picada de cobra, na medicina veterinária, a gente chama de envenenamento botrópico ou envenenamento crotálico, dependendo do tipo da cobra que fez o estrago no bichano. Envenenamento botrópico, a gente se refere à picada da jararaca. E o envenenamento crotálico, a picada da cascavel. Eu vou falar primeiro da picada de cobras jararacas, ou seja, o envenenamento botrópico. O envenenamento botrópico tem como principal característica acontecer em meses quentes e chuvosos, porque são meses que coincidem com a alta quantidade de alimento para a jararaca no ambiente. Consequentemente, há maiores riscos de algum animal ser acidentalmente picado, porque vai ter maior população de cobras circulantes. E dentre as espécies de animais de produção, a equina, ou seja, os nossos cavalinhos, são os mais sensíveis, seguido por ovinos, depois pelos bovinos. Bovinos para envenenamento botrópico são bem resistentes. Os cavalos aqui que vão sofrer mais, mas mesmo assim, há uma baixa taxa de diagnósticos de envenenamento botrópico em equinos no Brasil. Para vocês terem uma noção sobre isso melhor, saiu um artigo científico da região centro-oeste em que um laboratório de diagnóstico veterinário, que só vive disso, fazendo necrópsia de animais, recebeu, em um certo período, 755 equinos para fazer necrópsia. E dentre esses 755 cavalos, menos de 1% morreu por envenenamento botrópico. E essa é uma taxa muito baixa e reflete uma coisa: a coitada da cobra, de longe, não é a vilã dos cavalos, dos bovinos, do nosso Brasilzão. Na verdade, existem muitas outras doenças muito mais comuns e muito mais preocupantes por causar morte em uma grande quantidade de animais em um curto período de tempo. Por exemplo, 100, 150, 200 animais mortos num período de 7 dias. Existem doenças que fazem isso e que são muito mais graves do que o envenenamento botrópico. É comum que, por as pessoas não conseguirem ver a cobra no meio do campo e virem o animal morto ou deitado, é muito comum que elas atribuam aquilo à picada de cobra. É muito comum. Mas isso é um mito. Ele precisa ser desmistificado. Não é todo animal que é encontrado morto que esse animal foi picado por cobra. Muito pelo contrário. Muitas vezes é uma pequeniníssima parcela da população de animais que sofre o envenenamento ou botrópico ou crotálico. E outra coisa, além de casos por envenenamento botrópico serem poucos na realidade brasileira, é consideravelmente difícil matar um cavalo, por exemplo, que é a espécie mais sensível, por picada de uma jararaca, por duas razões. A primeira razão é que o cavalo, naturalmente, não é uma presa para jararaca. Ele é um animal ali acidental que passou pelo caminho dela e provavelmente ela se sentiu ou ameaçada, não sei. Mas ele não é uma presa. Então não faria sentido ela atacar primariamente animais que não são presas dela. Segunda coisa, para que uma jararaca mate um equino, por exemplo, de 500 quilos, ela precisa inocular uma grande quantidade de veneno. Então, não é toda cobra que vai conseguir fazer isso. Vai depender muito do tamanho do animal, no caso do cavalo. Vai depender muito da quantidade de veneno e da idade dessa cobra. É evidente, se é um potro e é uma cobra adulta, sim, muito mais fácil daquele animal adoecer e morrer por envenenamento botrópico. Mas caso contrário, já fica mais difícil. E isso também já reduz as chances dos equinos adoecerem tão frequentemente por picadas de cobra. Veja bem, não é que o envenenamento botrópico não aconteça. Ele acontece, mas não acontece na frequência que todo mundo pensa. Vários animais sendo picados por cobra várias vezes na semana. Não, isso não acontece.
Não é uma doença que afeta mais de um indivíduo no rebanho. Você não vai ver um surto de envenenamento botrópico. Isso não existe. Não é da característica da cobra sair picando todo mundo por aí. Não vai acontecer isso. Então, a partir do momento que hoje um animal adoeceu, amanhã outro animal adoeceu, já pode cair por terra essa sua teoria de picada de cobra. Pelo amor de Deus. Porque picada de cobra vai ser um evento pontual que vai afetar um animal e acabou. E vida que segue. Agora, como você vai saber o que é um envenenamento por jararaca, o que é uma outra doença? Como que você vai conseguir identificar? Você vai identificar pelos sinais clínicos e pelos achados de necrópsia, caso esses animais morram. Sinais clínicos comuns de animais que foram picados por uma jararaca. Aumento de volume na região em que ele foi picado. Não necessariamente vocês vão enxergar a área de mordedura da cobra. Os casos são raros que a área vai ser visualizada. O animal vai ter dor naquela região específica que foi afetada. Se esse animal foi picado no nariz ou na região dos lábios, ele pode desenvolver dispneia, ou seja, dificuldade de respirar ou uma respiração acelerada, tremor muscular e hemorragias, manifestadas principalmente através das narinas, sair sangue pelas narinas, sair sangue pela boca. Essas crises hemorrágicas. A mucosa pode ter áreas de hemorragia também, ou pode ficar congesta. Isso porque quando a cobra pica o animal, ela injeta o veneno. E o veneno é o quê? Um monte de toxina. E essas toxinas vão atuar realizando algumas coisas no tecido. Primeiro, ela vai desenvolver necrose daquela musculatura e edema, necrose dos vasos sanguíneos, hemorragias disseminadas. A toxina é capaz de afetar a alteração dos vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos se rompem. Quando eles se rompem, extravasa hemácia, hemorragia. Quando isso acontece, você pode encontrar hemorragias na região da picada e em várias regiões do corpo. Essas hemorragias são agravadas por um distúrbio de coagulação, causado também pela toxina. A toxina acaba ativando a cascata de coagulação do organismo do animal e isso faz com que ele desenvolva hemorragias disseminadas. Quando você fizer uma necrópsia de um animal que morreu por isso, você vai encontrar várias áreas de hemorragia na pele, principalmente na região em que foi afetada, nos órgãos internos, em qualquer órgão, qualquer área, na musculatura que foi picada, necrose, hemorragia, edema também. E além disso, esses animais podem desenvolver insuficiência renal aguda por causa da toxina. Essas são algumas das consequências. Resumindo, um animal que morre ou que é picado por uma jararaca vai apresentar aumento de volume da região em que foi picada, necrose dessa região, hemorragia, e se agravar o quadro e ele morrer, vocês vão encontrar dentro dele, no interior dele, áreas de hemorragia por todo o corpo. Como diferenciar de outras doenças? Aí vai a sua capacidade como médico veterinário ou futuro médico veterinário de elaborar listas de diagnósticos diferenciais que causem algo semelhante ao que eu falei agora. Quais doenças causam aumento de volume local de forma aguda e que causam hemorragias, podem causar morte do animal? Sinceramente, para fins práticos, em equinos especificamente, além da gangrena gasosa e algum trauma local, é difícil encontrar alguma outra coisa que cause o que eu acabei de falar aqui para você, além de envenenamento botrópico. Não é algo fácil de fazer o diagnóstico, porque é uma condição em que você não vai conseguir ver o animal sendo picado na maioria das vezes, não vai conseguir ver a cobra, não vai conseguir ver nada disso. Mas só do fato de você conseguir excluir as principais doenças que causam sinais clínicos ou achados de necrópsia semelhantes a esses, já te ajuda muito. Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Nessa parte, a gente falou sobre envenenamento botrópico. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre envenenamento crotálico e como eles são diferentes um do outro. Por enquanto, eu espero que você tenha entendido que existem doenças muito mais perigosas e que afetam mais animais e que são bem mais comuns que uma picada de cobra. Então, por favor, já termina esse vídeo colocando na sua cabeça que não é porque um animal foi encontrado morto que ele foi picado por cobra. Existem tantas doenças que causam mortes agudas. Pesquise-as através da necrópsia. E eu te vejo no próximo vídeo.